E aí, gente? Galera do The Way, como é que vocês estão? Tudo certo? Nós estamos com muita saudade de vocês, né? Mas enquanto isso, nós vamos usar aí os esquemas que a gente tem aí pela internet. Certo? Que bom que você está aqui com a gente agora. Nós estamos bem animados, porque hoje eu tenho uma mensagem muito legal para a gente compartilhar com vocês, tá? E eu quero começar com uma pergunta. Você já ouviu falar da Sarah Connor? A Sarah Connor, ela é uma das protagonistas do filme chamado Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse filme, né? Esse filme foi um clássico da época, né, que o Norton era criança, aliás, adolescente, né, não vamos exagerar, mas se tornou uma das franquias mais famosas da década de 80, tá, gente? Então, se você ainda não assistiu Exterminador do Futuro, tem o 1, 2, o 3 e eu acho que eles fizeram o 4, mas até o 5, o Norton me falando, enfim, mas assim, o que a gente vai falar hoje é mais sobre os filmes 1 e 2, tá? Então, se você ainda não assistiu, você está intimado para ver esses filmes depois do vídeo, tá bom? O que eu quero fazer então, gente? Eu quero fazer um link, tá, entre a história da Sarah Connor, o Exterminador do Futuro, com a pandemia Covid que nós estamos passando agora, tá bom? Então, presta atenção que eu vou falar. Gente, então o que a Sarah Connor tem a ver com o Covid-19? Bom, quer você acredite ou não, a Covid-19, essa pandemia que está acontecendo agora, ela precisa ser interpretada como sendo um dos sinais que a Bíblia se refere como dores de parto, referente à volta de Jesus, ao retorno de Jesus. Aí você pode perguntar assim, tá, Juliana, mas essa pandemia já é um sinal mesmo? Isso aí é o suficiente para, né, para caracterizar um sinal? Gente, vocês precisam olhar realmente o que está acontecendo agora com essa pandemia. Você já parou para pensar? Essa pandemia, ela atingiu o mundo inteiro, ela está atingindo o mundo inteiro, ela não está só a uma localidade, a um local específico. Essa pandemia, gente, ela atingiu a nossa cidade de Concórdia, no interior de Santa Catarina. Aqui, ela afetou o meu trabalho, ela afetou o teu trabalho, ela afetou as escolas, ela afetou a ida no mercado. Agora você sai nas ruas, você vê pessoas de máscara, você vê as pessoas com receio de sair de casa. E isso não é só aqui. Nos países mais ricos do mundo, nos países mais desenvolvidos do mundo em termos de economia, em termos de tecnologia, todos estão sendo afetados, milhões de pessoas estão morrendo. Não existe remédio, não existe vacina, não existe um tratamento específico para isso. É uma coisa muito grande, gente, que está acontecendo. E não só isso, mas além da pandemia Covid, você precisa prestar atenção nas outras coisas que estão acontecendo. Alguns outros fenômenos que eu quero falar para você que estão acontecendo agora, talvez você não tenha prestado atenção. Isso que eu vou falar para vocês, gente, aconteceu agora, tá? Entre os meses de março e abril, junto com esse estourar aí da pandemia, tá? Então a gente teve um furacão Dorian, tá, nos Estados Unidos, que devastou várias cidades, tá, ali perto da Carolina do Sul. Nós tivemos também um vulcão chamado Krakatoa, que entrou em erupção na Indonésia, tá? E essa erupção está causando vários terremotos ali em locais perto. Nós tivemos uma onda de gafanhotos, milhões de gafanhotos enormes que estão invadindo a África, que inclusive a ONU já pediu ajuda de outros países para poder combater isso, que eles não sabem explicar o porquê. E nós tivemos também agora uma invasão de abelhas enormes na Inglaterra, que eles também estão procurando entender o que está acontecendo. Então, quando nós juntamos todos esses fenômenos, sabe, não tem como a gente negar que aquilo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Se você pegar o capítulo 24 de Mateus e os primeiros capítulos do Apocalipse, né, só para citar alguns agora aqui, você vai ver que é inegável, não tem como a gente não reconhecer isso como sendo sinais da vinda de Jesus, né? E por que Jesus deixou isso para nós? Não é para que a gente tenha medo. Uma coisa que eu percebo é as pessoas, quando a gente fala na volta de Jesus, o mundo vai acabar, as pessoas ficam com medo. Gente, nós não temos que ter medo, tá? Jesus deixou essas coisas justamente para que a gente estivesse preparado. Então a gente não precisa ter medo, a gente tem que estar preparado. Por quê? Porque se você é cristão, tá? E você não sabe o que vai acontecer, se você não sabe o que está escrito na Bíblia sobre isso,
quando tudo o que está escrito realmente acontecer, gente, porque a Bíblia fala de coisas muito piores, outros sinais muito maiores do que esses que estão para acontecer. Se você é cristão e você não sabe de tudo isso, você vai desviar. Nós vamos ver pessoas que vão abandonar a fé, porque uma das características do tempo, né, que antecede a vida de Jesus é a apostasia. Muitas pessoas vão abandonar a fé porque vão dizer assim, não, mas isso aí é Deus? Esse não é o Deus que eu creio, de mandar todo esse julgamento para a terra. E tem outras pessoas que vão desviar porque vão ficar ressentidas contra Deus. Poxa, Deus, eu achei que o Senhor era bom, poxa, não era assim. Então, gente, nós temos que parar de ser cristãos que só conhecem partes da Bíblia, aquelas partes que a gente gosta mais, que fala do amor, que fala da fé, que fala da graça, da misericórdia, tudo isso é verdade. E Deus é tudo isso, a Bíblia diz que Deus é amor. Só que Deus não é só isso, né? A Bíblia, nós temos que recebê-la como um todo, o Evangelho tem que ser recebido como um todo. Então Deus é amor? É. Deus é graça? É. Mas Deus também é justiça, né? Deus também vai trazer julgamento para aquelas pessoas que recusaram a sua graça, aquelas pessoas que rejeitaram o seu Filho Jesus. Então isso vai acontecer. Mas nós precisamos nos alegrar, porque isso vai culminar na vinda de Jesus. E a vinda de Jesus deve ser algo que nós realmente devemos ansiar com o nosso coração, porque é o nosso rei, né? É o nosso rei que vai estar voltando. Então essa vinda de Jesus, ela não deve causar em nós, né, nenhum tipo de medo ou receio. E aí que eu quero fazer um paralelo com você agora com a história da Sarah Connor. Porque o que liga a história da Sarah Connor com esse processo de epidemia que nós estamos passando agora, com essa visão de sendo um dos sinais da vinda de Jesus? O que a Bíblia mais exorta para esses tempos é que nós sejamos pessoas preparadas. Então, estar preparado é isso que nós devemos fazer. E o que acontece com a Sarah Connor? A Sarah Connor, gente, se você assistiu o filme, o primeiro filme, você vai ver que começa mostrando ela como uma pessoa normal. Ela era uma garçonete, né, jovem, estava trabalhando, ela tinha os seus sonhos, né? Aparece uma cena em que ela vai num bar, ela tenta encontrar alguém, ela busca amor, né, na vida dela, uma pessoa normal. E de repente começa um tiroteio lá no bar que ela está, e surge um homem que chega perto dela e diz assim, olha, eu vim aqui para te ajudar. E ela acaba indo com ele. Eu vou contar por cima para vocês terem uma ideia do que acontece. Mas esse homem salva a Sarah Connor de um tiroteio e ele então começa a contar para ela o seguinte, que ele vem do futuro e ele veio com uma missão. E a missão era salvar a vida dela. E ela disse assim, mas salvar do quê? Eu vou te salvar dessa outra pessoa que veio para te matar. Quem veio para matá-la é também do futuro. E é chamado o exterminador do futuro, porque ele, na verdade, ele é um robô, né? Ele tem a aparência de homem, mas ele é um robô com poderes letais absurdos, né? E esse rapaz que surge na vida da Sarah Connor, ele diz para ela, olha, eu vim salvar você desse cara, ele também é do futuro, porque você vai dar à luz, usa um filho, né, chamado John, e ele vai ser o líder de um movimento de resistência contra a revolução que vai acontecer liderada pelas máquinas no mundo. As máquinas, né, os computadores vão adquirir vida própria e vão criar um sistema que vai não só escravizar, como exterminar a humanidade. E o teu filho, o John, ele vai ser o líder dessa resistência, de pessoas que vão lutar contra esse sistema. E ela ficou assim, claro, no primeiro momento ela não acreditou, enfim, foi uma coisa absurda para ela ouvir. Mas ao longo do filme, todas as coisas que acontecem, né, para te resumir, no final do filme, do primeiro filme, a gente vê a Sarah Connor num Jeep, grávida, tá? E aparece no colo dela duas coisas, um revólver e um gravador. Ela está gravando mensagens em fitas cassete, que essas coisas são da época do Norton, depois você pode perguntar para ele como é que funcionava. Ela estava gravando essas mensagens em fita cassete, para o filho dela escutar depois. Ela estava tentando explicar para ele, porque ela não sabia se poderia acontecer alguma coisa com ela. Então ela disse, eu vou gravar essas mensagens do que está acontecendo, do que ele vai ser, para que ele saiba, né? Se alguma coisa acontecer comigo, ele vai saber.
E aí, no filme 2, nós vemos assim uma mudança radical na Sarah Connor. Então, aquela pessoa que era uma garçonete, né, calma, tranquila e tal, agora no 2 ela simplesmente muda de postura, porque ela finalmente entendeu a realidade de que esse futuro, né, que o rapaz tinha falado para ela ia acontecer. Ninguém sabia como, ninguém sabia quando, mas ela sabia que ia acontecer. E teve momentos, inclusive, que ela foi considerada louca, tanto que ela foi trancada num hospital psiquiátrico, porque ela falava, não, eles vão vir, eu tenho que proteger meu filho, né, enfim. Mas o que aconteceu? Ela começou a se preparar. Então, mesmo dentro do hospital psiquiátrico, ela começa, né, a preparar o corpo dela, né, para virar realmente uma guerreira. Então, ela se torna, inclusive fisicamente, né, uma pessoa transformada com um foco. Ela consegue entender e absorver essa realidade de que ela precisa se preparar para aquilo que vai vir. Ela tem um foco. O foco é ela se tornar uma guerreira para proteger o filho dela e para lutar contra a Skynet, que é essa inteligência artificial, né, que acaba dominando o mundo, né, e querendo exterminar os humanos. Então a Sarah, ela tem esse alvo, né, ela não sabe quando que vai acontecer isso, mas ela sabe que ela tem que se preparar. Então ela aprende a usar armas, ela aprende a lutar, ela aprende a se defender, né, porque ela sabe que no momento que ela menos espera, ela vai ter que lutar. E o que acontece? Nós estamos nessa mesma situação. Nós temos certeza daquilo que vai acontecer. Assim como veio esse rapaz do futuro para avisar a Sarah Connor do que ia acontecer, nós tivemos os profetas do Velho Testamento que falaram sobre o final dos tempos, e nós temos o próprio Jesus que veio e habitou entre nós e falou as coisas que iam acontecer. Então, essas coisas que nós vamos ver, meus queridos, não é nada de novo. Tá certo que tem algumas partes da Bíblia que a gente ainda não entende, não tem a revelação completa. Mas nós sabemos o todo, né? A história toda, nós sabemos como termina. Nós sabemos que talvez a gente tenha, sim, que passar por períodos difíceis, de prova, né, de luta, mas que fazem parte de um plano de Deus. E a gente não pode duvidar nunca da bondade de Deus para com o seu povo. Porque apesar de tudo isso que vai acontecer para cumprir o propósito de Deus, nós temos promessas na Bíblia que falam que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos cuidar, que Ele estará conosco todos os dias, não alguns dias. Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jeremias 29:11, né, fala que eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, no meio de tudo isso que nós estamos passando, gente, o que nós temos que nos dedicar é a nossa preparação. Você está preparado para enfrentar esses dias que estão por vir, que estão na Bíblia? Você está preparado para enfrentar esses dias que Jesus falou, que vão ser dias difíceis antes dele voltar? A Sarah Connor se dedicou na preparação dela. A gente vê o esforço, a gente vê o foco, a gente vê a garra dela em se preparar para aquilo que vinha no futuro, que ela não sabia quando, mas ela sabia que ia chegar. E nós? O que nós estamos fazendo para nos preparar? E é esse desafio que eu quero lançar para você, tá? Nós estamos lançando um desafio agora para os jovens e adolescentes aí do The Way, tá? O que a gente quer? Essa semana você pode fazer sozinho ou se reunir com mais um. Eu quero que você grave um vídeo, tá? Pode ser uma coisa bem curtinha no celular, enfim, mas você vai gravar um vídeo dizendo o que você acha que você como cristão deve fazer para se preparar para a vinda de Cristo, tá? E você vai mandar esse vídeo para nós ali no The Way, nós vamos postar ali. E os vencedores desse desafio, porque nós vamos ter jurados que vão olhar esses, a gente não definiu ainda, mas vão ter jurados que vão olhar esses vídeos, tá? E os vencedores, seja um vencedor, né, se for uma pessoa só ou se for em dupla, vai ganhar de prêmio esta Bíblia, tá, do Douglas Gonçalves, né? Que na verdade é um livro de estudo, na verdade, né? Ele ensina aqui como meditar na palavra, né? Ele tem espaços dentro para você estar mesmo colocando as coisas que Deus falar para você. É uma ferramenta muito legal, muito joia que ele fez, né? Que está sendo bastante usado. Então, quem ganhar o desafio, o prêmio vai ser esse aqui, tá bom, gente? Então você vai ter até dia 24 de abril para postar esse vídeo, tá? Aqui no grupo.
Coloque aí nesse vídeo o que você acha como cristão que você tem que fazer, tá? E eu quero que você ponha uma hashtag ali, coloca a hashtag eu estou preparado, tá bom? Então, a gente vai estar esperando, tá? Esses vídeos a partir dessa semana, gente. Eu creio que vai ser uma bênção e nós vamos estar conversando depois, tá? Vamos estar trocando ideias, vamos estar falando, meditando sobre essas sugestões que vocês vão trazer, tá? De passos, o que nós podemos fazer como cristãos para estarmos nos preparando para a vinda de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, tá? Nós amamos você, estamos com vocês nesse período em oração e logo, em nome de Jesus, nós vamos poder se reunir. Amém? Deus abençoe.